Oi pessoal, bem-vindo a mais uma aula, a segunda aula do nosso curso de introdutório a Algorithmic Trading. Como a gente começou na aula passada, eu volto a enfatizar, esse é um curso que não exige muito em termos de conhecimentos iniciais, mas ele espera que você que está assistindo esse vídeo entenda um pouquinho de programação, porque a gente não tem como aqui nesses vídeos curtos introduzir a programação em Python. A gente está usando Python aqui no curso inteiro, vai continuar usando. Então, um mínimo de conhecimentos de Python e um pouquinho de conhecimentos de estatística, né? Mas aí as pessoas podem perguntar, mas peraí, poxa, mas eu não entendo bem de estatística, e aí não posso assistir o seu vídeo? Olha, honestamente, você pode, claro. Mas se você ainda está inseguro com seus conceitos básicos de estatística, você não devia se meter com trading algorítmico. Essa é a minha sugestão, porque é um assunto complicado, no qual, se você for pôr em prática, você pode perder muito dinheiro. Por isso, eu recomendo que você primeiro vá trabalhar esses conhecimentos básicos de estatística e programação, e depois volte e assista o nosso vídeo. Ele não vai para lugar nenhum, né? Tendo dito isso, de qualquer maneira, eu vou tentar ser o mais básico possível, ser bastante intuitivo nas minhas explicações para a gente continuar podendo atender o máximo de pessoas possível com todo tipo de experiência prévia. Então, eu vou começar rapidamente aqui fazendo uma revisão do que a gente viu na aula passada, porque nós vamos continuar falando sobre visualizações e análise de séries temporais financeiras, criptofinanceiras, né, vamos dizer assim. Então, na aula passada, eu mostrei para vocês a captura dos dados OHLC a partir de uma exchange, a Poloniex. Nós capturamos duas séries. Aqui eu fiz uma pequena modificação para a aula de hoje, que ao invés de usar 365 dias, eu estou usando 720. Né? Então eu estou dobrando basicamente a duração da série, só para dar mais material para a gente trabalhar. Né? Então, não vou obviamente repetir o que eu já falei na aula passada. Então a gente tinha baixado o dado, feito algumas visualizações básicas. Eu mostrei para vocês como é que utiliza a biblioteca HoloViews, né, para a gente poder gerar visualizações interativas. Então aqui a gente tem as duas séries de preço de Ether e Bitcoin, né? Você pode selecionar entre elas. Nós fizemos alguns cálculos em cima das séries e nós fomos até basicamente o conceito de análises em janelas móveis, no caso especificamente a correlação móvel, ou correlação rolling, né, como eles chamam em inglês. E a gente mostrou que basicamente essas estatísticas em janelas móveis, elas são simplesmente, você define uma janela de comprimento fixo, né, e você então captura o resultado de alguma operação sobre os pontos que caem dentro daquela janela e plota num novo gráfico. Então é isso que a gente está vendo aqui, o dado bruto, janela de 10, de 12, ele vai ficando mais suave. Por que ele vai ficando mais suave? Porque eu estou reduzindo o número de pontos na série, né? Então, por exemplo, agora com a janela de 58, o número de pontos na série é o número total dividido por 58, ok? Então vamos nessa. Na aula de hoje, a gente vai ver algumas coisas que nós podemos extrair da série de preço, né? Até então, a gente olhou estritamente para o preço, né? E existem algumas outros valores que a gente pode derivar da série do preço, que também tem uma interpretabilidade e uma utilidade interessante. O primeiro conceito que a gente vai explorar no vídeo de hoje é o conceito de volatilidade. O que é volatilidade? Bom, volatilidade é um jargão em finanças que quer dizer, na verdade, variância de uma série, né? O que é variância, gente? Variância, novamente, né? Se você tem os seus conceitos de estatística, você já deveria saber, mas só para não deixar em branco, a variância é uma medida de dispersão na sua série. Então,
Se a série tem baixa variância, ela basicamente ela fica próxima do seu valor médio, ela não varia muito, né? Se ela tem muita variância, ela apresenta a capacidade de se afastar bastante da média. Então, nós vamos começar calculando a volatilidade, e aí já vamos entrar em janelas rolantes aqui, né? Janelas móveis. Vamos adaptar um pouco o código do exemplo anterior. Então a gente define agora uma função de rolling vol para volatilidade, tá? E da mesma forma que a gente tinha antes, a gente coloca aqui, calcula a volatilidade rolante do valor de fechamento, usando esse método rolling, passando o tamanho da janela e dizendo que operação você quer fazer na janela. No caso, eu vou calcular o desvio padrão naquela janela. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, ok, pessoal? Então, recapitulando, o que eu estou fazendo aqui? Essa função recebe um símbolo, que vai ser Bitcoin ou Ether, e um tamanho de janela, na verdade é na ordem inversa, né? Então eu vou buscar o data frame que contém aquela série específica daquele símbolo, vou criar uma série nova chamada S, que é o valor do desvio padrão para cada janela de W pontos ao longo da minha série. Vou guardar esse resultado numa nova coluna no meu data frame chamada Volatility e vou criar uma nova coluna chamada Date, onde eu vou copiar o índice da minha data frame. Isso porque o HoloViews precisa que o eixo, que a variável que vai ser utilizada para o eixo X também seja uma coluna e não apenas um índice. Então, nós vamos fazer, a partir dessa data frame, para ser um pouquinho mais rápido, nós vamos olhar só para os últimos 1000 pontos e vamos plotar a volatilidade contra a data, ok? E eu vou ter dois controles, um de tamanho de janela e outro de símbolo, que está definido aqui nessa linha, ok? Então, sei que o código é um pouquinho, vamos dizer assim, convoluto às vezes para quem não está habituado com a lógica do HoloViews, mas é muito mais rápido se você tivesse que implementar isso usando uma outra biblioteca, como o Matplotlib, por exemplo, ou mesmo um Bokeh. Então vamos nessa. Vamos executar essa célula, né? Como são só 1000 pontos, é rápido. E aqui de novo eu tenho uma janela, então eu posso alisar por assim dizer, né? Alisar essa série, torná-la mais suave, aumentando o tamanho da janela. Então numa janela de 60 a gente vê essa volatilidade. Então uma das primeiras coisas que a gente vê fica bem claro, né? Momentos de grande volatilidade na série. Difícil da gente ver aqui exatamente quando ocorreu, porque tem um defeitinho aqui na formatação da data. Mas a gente pode tentar alinhar um pouquinho com a série lá em cima, né? Afinal de contas. Se bem que aqui a gente só tem os últimos 1000 pontos, então fica difícil. Em todo caso, talvez esses 1000 pontos, deixa eu pensar aqui, talvez esses 1000 pontos seja certo, seja realmente dia 18 de novembro, 19 de novembro e 20 de novembro. Tá certo, é isso mesmo. Eu que estava esperando mais, mas como eu botei só 1000 pontos, a gente tem menos de um mês aqui, porque lembra que nossos pontos são de 5 em 5 minutos. A gente tem muito ponto. Vamos aumentar um pouquinho aqui nossos pontos, vamos botar 10.000. Agora a gente tem um pouquinho mais. Então a gente tem desde 22 de agosto até 15 de novembro. Então vamos lá. Vamos aumentar a nossa janela, né? Então vamos ver o que aconteceu. Deixa eu pegar um pico de volatilidade aqui. Por volta de, sei lá, isso aqui deve ser o que? 15 de outubro?
Não, 30 de outubro. Uau. Ah, não. Isso aqui é até menos. Quantos dias tem aqui? 22/1, né? Tem 7 dias. Então, é complicado, gente. Depois vocês olham lá e procurem. Interessante verificar e tentar acoplar, ou então fazer um gráfico cruzando, mostrando a volatilidade com a variação da média do preço, né? Ou do preço. Será que quando a volatilidade está alta, o preço está subindo ou está descendo? Será que a volatilidade me diz alguma coisa sobre isso? Isso é uma pergunta. Então fica como dever de casa para vocês. Mas vocês agora já aprenderam a calcular a volatilidade numa janela móvel, né? Interessante. A próxima coisa, a gente vai voltar a utilizar a volatilidade mais para frente, mas uma outra coisa muito básica que a gente calcula em cima de qualquer série de preço de um ativo são chamadas as taxas de retorno, né? Nos ativos tradicionais, normalmente essas taxas de retorno são calculadas em intervalos diários ou de um mês ou de um ano, né? E o que é taxa de retorno, pessoal? A taxa de retorno é basicamente dada por essa fórmula aqui, né? O preço de venda, que eu chamei de PS aqui, né? Menos o preço de compra dividido pelo preço de compra. Ou melhor, talvez seja mais genérico a gente pensar o preço no final do dia, né? Ou um preço no tempo T mais 1, que seria o PS, um preço no tempo T, que é o PB, dividido pelo preço no tempo T. Ou seja, ele vai me dar a variação normalizada pelo preço de início. Ou seja, quantos por cento variou, né? Então, se eu não tiver variado nada, ou seja, se PS foi igual a PB, eu vou ter zero, então não vou ter tido nenhum retorno. Se o preço não variou, por exemplo, de um bloco de 5 minutos para o próximo bloco de 5 minutos, que é a estrutura do nosso dado. Mas se ele tiver crescido, então eu vou ter aí um número maior do que 1, né, que vai me dar então o quanto variou. Então, isso aí a gente pode simplificar essa expressão para essa segunda expressão aqui, para facilitar a conta. Então vamos fazer essa continha em cima das nossas duas séries, né? Então basicamente eu vou criar uma coluna chamada 5 Minute Return, né? 5M Return, né? Que são os retornos para cada bloco de 5 minutos. Para fazer isso eu simplesmente vou pegar a coluna close, né? A coluna da meu data frame chamada preço de fechamento, e vou dividir pelo preço de fechamento adiantado de um passo. Ou seja, o preço de ontem vai ficar alinhado com o preço de hoje. Com isso eu consigo então fazer essa continha aí, que é PS sobre PB menos 1, que é o que está escrito aqui. Tá? Fazer o mesmo para o Bitcoin. Então a gente executa essa célula aqui, já criamos as colunas e agora a gente pode dar uma observada qual é a cara desse retorno nos últimos 10 mil pontos. Os 10 mil pontos, dessa vez eu não botei nenhuma janela, a gente não está fazendo nada móvel, não estamos agregando nem alisando, mas eu botei aqui só para ajudar a gente a entender um pouco a variação desses retornos, um histograma aqui no eixo Y, mostrando a distribuição dos preços, dos retornos ao longo desses últimos 10 mil janelas de 5 minutos. Né? Então, o que salta aos olhos imediatamente é que a média desse treco é zero, né? Muito próximo de zero. Quando a gente olha aqui para o histograma, fica bem mais fácil de ver. Né? E ela tem uma distribuição normal.
ou algo parecido com uma normal, com exceção desse grande pico aqui próximo a zero, que meio que desvia ela um pouquinho da normal. Provavelmente é um outlier, aí, valores muito pequenos, né, são muito frequentes. Então, isso aqui são os retornos a cada 5 minutos, né? E obviamente que eu poderia calcular esses retornos em qualquer tamanho de intervalo de tempo. Estou fazendo aqui 5 minutos porque é simplesmente o mais fácil, né? E a próxima pergunta que fica na nossa cabeça, claro, eu podia fazer a mesma coisa para o Bitcoin, que seria um passo natural, mas eu quero saber o seguinte, peraí, o Bitcoin, ele é diferente do Ether aqui? Ou seja, será que ele vai também estar em torno de zero? Então, já que a gente quer responder essas duas perguntas, qual é a cara da distribuição do Bitcoin e qual é a comparação dele com a variabilidade dos retornos do Ether, vamos fazer um gráfico onde a gente vai plotar os dois. Então, nesse gráfico aqui de baixo, nós vamos fazer um scatter no meio, não vai ser mais um gráfico de linha, onde a gente vai plotar principalmente os últimos 10 mil pontos de cada moeda, Ether e BTC. E eu vou adicionalmente plotar uma linha que a gente chama de linha de 1 para 1, que é uma linha que vai marcar a posição no gráfico onde os retornos dessas moedas, criptomoedas, são iguais. E aí nós vamos plotá-las na mesma figura usando essa notação aqui de produto. A gente primeiro cria os dois gráficos e depois faz o produto. E isso significa colocá-los no mesmo painel, por assim dizer. Então, tá lá. Esqueci de falar que eu também coloquei aqui histograma no cantinho, né? Então aqui é como faz, se tiver dúvida, né? Se quiser usar isso para outras visualizações. Então a gente vê o seguinte, olha, a Ether a gente já tinha visto, né? Tem uma dispersão bem centrada em zero. Bitcoin também, bem centrado em zero, acho que até mais, né? Parece, o Ether parece ter um pouquinho de viés. O Bitcoin parece ter menos. Mas enfim, a partir dessa visão geral é muito difícil de dizer, né? Aparentemente, essas duas criptomoedas, se a gente olhar assim no global, o valor delas dos últimos, nessa janela enorme de 10 mil, parece que eles têm mais ou menos os mesmos retornos, né? Talvez o retorno, quando a gente começa a olhar aqui, olha, a variância aqui dos retornos do Bitcoin é menor do que a variância, né, do retorno do Ether. Isso é uma coisa que a gente pode pensar. O que significa isso? Significa que os retornos dela nunca são muito grandes, mas também nunca são muito menores. Então, talvez ela tenha um pouco menos de risco, será isso? Então, são coisas para a gente refletir e interpretar. Uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer desde já é entender que volatilidade significa risco, né? A gente vai ver isso em algumas análises, vai ficar mais ou menos intuitivo isso aí. Mas vamos supor então que eu quero calcular essa média aí. O que é essa média? Qual é o retorno médio? Quer dizer, o centro desse histograma que a gente está vendo aqui em cima na figura. Para cada uma delas. E aí, para aproveitar, eu vou multiplicar eles por 100 para ficar um valor em percentagem, para ficar um valor mais familiar, um número mais familiar na nossa cabeça. Então, se eu fizer isso para o Ether, eu tenho... Isso aqui já está em percentagem, tá, pessoal? Então, isso aqui é 0,08% retorno médio nos últimos 10. E para o Bitcoin, o retorno médio é 0,002, é ainda menor do que do Ether. O que significa isso, retorno médio, povo? O negócio é o seguinte, é o tipo do retorno que a gente não espera ou não gostaria de ter em uma situação de trading inteligente, né? Porque basicamente, quando você calcula isso aqui, é como se você tivesse comprado e vendido a cada dia. Comprou na abertura, vendeu no fechamento. Comprou na abertura e vendeu no fechamento.
É claro que um dia ele vai variar para cima, outro vai variar para baixo e acaba que as perdas vão anular os ganhos, mais ou menos. Então, se não houver nenhuma tendência muito estranha nesses dados, esse retorno médio, calculado dessa forma, ele vai tender a girar em torno de zero mesmo. Né? Mas o fato, inclusive, que ele está ligeiramente para o positivo, significa que isso aí tem uma tendência interessante. Mesmo que você compre e venda aleatoriamente nessa série, cada dia você joga uma moeda para saber se vai comprar, cada dia joga uma moeda para saber se vai vender, as chances estão ao seu favor. Você vai tender a ganhar mais do que você perde. É o que essa média está dizendo para gente. Né? Mas isso não é forma de negociar, não é assim que as pessoas fazem. Mas é interessante ver esse número e entender o que ele quer dizer. Né? A outra coisa que a gente pode fazer com as taxas de retorno é acumulá-las. Né? Então, se você teve um ganho naquele janelinha, você pode pensar em somar os ganhos desses dias para entender qual foi o seu ganho acumulado, né, ao longo do período. Então, a gente pode pegar aquela continha que a gente tinha feito e multiplicar pelo número de janelas que eu tenho na minha série. Aqui eu estou pegando ela toda, não estou mais pegando só os últimos 10.000. E então, e multiplicando por 100 para ficar em porcentagem. Então, o retorno acumulado, né, fica em 17.900%. Não se assustem, mas é porque é isso mesmo. É uma loucura, né? Mas o Bitcoin é um pouco menor do que do Ether. 451% nesse período que vai, se eu não me engano, de novembro de 2015 até a data presente. Então, é isso. Esse é o retorno acumulado no período. Você pode fazer o retorno acumulado no período que você quiser, em um mês, em um ano, em 6 meses, em um trimestre. Basta somar os retornos dentro daquela janela ali, se você calculou daquela forma. Né? Bem, mas realmente esse tanto o retorno acumulado como o retorno médio, ele não é muito realístico, porque a gente não vive nesse mundo das médias, né? A gente não quer saber, a gente não negocia baseado em grandes tendências, a gente geralmente negocia o sabor do vento, né? E na verdade o que interessa para a gente é saber quais são as condições, né, mais particulares do período de tempo em que a gente está, se elas estão favoráveis ou não favoráveis. Né? Então, da mesma forma como a gente fez a correlação móvel lá em cima, a gente também poderia fazer uma correlação móvel dos retornos para entender a comparação dos retornos do Ether e do Bitcoin por janela e não só no globalzão. Vamos dar uma olhada nisso. Isso aqui, lembra que antes a gente fez a correlação dos preços, agora a gente está fazendo a correlação dos retornos. Note que essa correlação vive em torno do zero. Na verdade, o coeficiente de correlação ele varia de -1 a 1, então você não pode esperar nada mais do que esses valores nesse intervalo. Mas você vê que existem períodos, né, onde a correlação ela é muito marcante. Deixa eu dar um zoom out aqui. Muito marcante para o negativo ou muito marcante para o positivo, significando que nesse período uma dessas moedas, a gente teria que ver qual que estava dando altos retornos enquanto eu estava dando baixos retornos e vice-versa. E a gente, então, seria um momento de você saltar de uma para outra. Então são coisas assim que
Esse tipo de informação pode ser bastante útil. E como se uma janela móvel, né? Pensa, se você está acompanhando o mercado, você pode já estar calculando sempre da semana anterior qual foi a janela móvel, essas estatísticas nessa janela móvel que vai dos últimos 7 dias até o seu dia atual. Então, coisas assim vão te dando informações de características do mercado que você não vê diretamente. O que você vê é o preço, mas o que está por trás? Essa é a ideia, a gente calcular essas estatísticas em janelas móveis. Um outro conceito que eu queria falar ainda no vídeo de hoje é o conceito de estacionariedade e reversão à média. Esses são conceitos também muito interessantes porque muito úteis que dizem respeito a séries estacionárias. O que é uma série estacionária? Uma série estacionária é uma série que fica girando em torno da sua média, ou seja, ela não cresce indefinidamente, nem diminui indefinidamente, mas ela fica oscilando em torno, fazendo um passeio aleatório, mais exato falar isso assim, em torno de um valor médio constante. Isso chama-se de estacionalidade. E quando uma série é estacionária e ela, por exemplo, tem um desvio padrão ou uma distribuição em torno dessa média, como a gente vê aqui nessa figura, o que esse histograma normalzinho e centrado na média ele quer dizer para a gente? Significa que se o nosso valor está num extremo dessa distribuição, existe muito mais probabilidade dele se mover em direção ao centro do que se ele do que ele ir mais para longe do centro. E esse fenômeno a gente chama de reversão à média. Então, quanto mais longe da média um preço está, seja para cima ou para baixo, maior a chance dele de voltar, dar meia volta e voltar em direção à média. Então, sabendo disso, se você sabe que a sua série é estacionária, você pode apostar que ele vai voltar com uma probabilidade conhecida de vitória. Bem, mas o problema que se coloca é como saber se a série é estacionária. Para isso existem alguns testes. Aqui a gente vai apresentar um teste chamado Augmented Dickfuller Test, né, que a gente vai importar da biblioteca Status Models do Python. Né? Então é bem tranquilo. A gente detalhe aqui. Sempre tem uma pegadinha, né? Eu troquei de computador, mas nada para se preocupar. Vou instalar aqui rapidamente. Bom, enquanto já foi instalado, então agora eu posso importar os status models e quando eu executo então para os últimos 5.000 pontos o teste de estacionalidade, pegando o período como um todo, eu vejo que ele não é estacionário. E obviamente a gente já sabia disso pela própria definição de estacionalidade por ter visto a série de preços. Olha só que loucura. É óbvio que isso não é estacionário. A gente poderia testar a estacionalidade dos retornos. Aí seria mais provável que a gente tivesse uma série estacionária. Mas é só para mostrar para vocês como fazer esse tipo de coisa. A gente pode calcular isso também para o Bitcoin, né, que também demonstra não ser estacionário. Como é que eu sei que não é, pessoal? Eu sei porque eu vejo aqui o valor da estatística e o valor que a gente chama de p-valor, que é a probabilidade desse desvio da estacionalidade ser devido a probabilidade dele estacionário ser devido ao acaso. Então ele é realmente devido ao acaso, probabilidade alta. Só quando a probabilidade for menor do que 0,05 é que a gente vai dizer que a gente pode rejeitar a hipótese
de não estacionalidade. Muito bem. Naturalmente, como a gente vem fazendo, a gente também pode aplicar esse teste de estacionalidade de maneira rolante sobre a nossa curva, que é o que a gente está fazendo aqui. Aqui demora um pouquinho mais, porque o próprio teste de Dickey-Fuller, ele é um teste custoso. Então ele vai ter que fazer isso para não sei quantas janelas, que demora um pouquinho mais. Né? E o que a gente vai ver já nesse gráfico é que ao longo dos últimos 1000 pontos existe uma grande variabilidade nas janelas entre p-valores, trechos estacionários e trechos não estacionários. E a gente vai plotar o p-valor justamente para poder ver isso aí. Então, enquanto ele pensa, vamos passar para o nosso último tópico de hoje, para a gente fechar essa ideia de estacionalidade, não estacionalidade, que é o conceito de cointegração. Na cointegração vamos dizer assim, uma saída elegante quando você tem séries não estacionárias. A coisa boa de você ter uma série estacionária é que você pode usar regressão à média para fazer apostas sobre o preço. Mas se as suas séries não são estacionárias, você pode pelo menos verificar se elas tendem a ser estacionárias em pares ou em relação a outras séries. A isso a gente denomina de cointegração. Matematicamente falando, duas séries são cointegradas se existe uma combinação linear dessas séries que é estacionária. Né? Então a gente não vai entrar no mérito da implementação do teste de cointegração, mas basta dizer que da mesma forma a gente pode olhar para a cointegração dos preços de Ether e Bitcoin e ver se eles são cointegrados. Então vamos olhar aqui primeiro as janelas dos p-valores, vamos botar uma janela maior para a gente poder ver melhor a variação. E a gente vê que em alguns pontos a gente tem p-valores significativos aqui bem próximos de zero, quanto menor melhor, né? E outras vezes ele está super acima, né? A maior parte, só nesses pontos em que ele está aqui coladinho no eixo X, é que ele vai ser significativo. Teste de estacionalidade. Bem, então a gente já tem como fazer um teste de estacionalidade em janelas móveis, que é uma coisa útil quando a gente for traçar uma estratégia de trading automático. Mas voltando ao tema da cointegração, então, da mesma forma existe um testezinho na biblioteca Status Models que a gente pode utilizar. Então, a função coint, que a gente importou ali em cima, né? Então, eu vou fazer o coint entre o Ether e o Bitcoin. A gente executa essa célula aqui, então a gente vai ver aqui ele nos dá a estatística T_student para cointegração e o p-valor. Então, elas não são cointegradas, né? P é grande. Né? Se a gente quiser olhar isso aqui mais graficamente, a gente pode pegar esses mesmos 5.000 pontos e olhar como um scatter plot. E a gente vê que, de fato, existem algumas regiões de preços onde elas parecem estar bem associadas, mas é muito difícil dizer a partir dessas scatter plots que existe um movimento síncrono entre essas duas criptomoedas. Né? Se nós olharmos numa série maior, né, a coisa é mais interessante, de certa forma, porque, né, a gente tem trechos com alta linearidade, associação linear entre as coisas, né, como se fosse de alta correlação, que indica também cointegração.
né? Mas aí a região que a gente estava olhando aqui nesse gráfico é justamente essa região aqui de cima, né? Onde elas estão mais ou menos, estão menos desacopladas. Então isso serve como mais uma intuição que a gente pode ter dos nossos dados, e nós podemos utilizar da mesma forma o coint de forma rolante entre duas séries para determinar oportunidades de investimento. Nós vamos retornar a isso quando nós estivermos falando de estratégias de compra e venda desses ativos. Então vou fechando por aqui e dizer que o objetivo da aula de hoje, assim como a primeira aula também, foi introduzir conceitos. A gente ainda está um pouquinho longe de colocar esses conceitos em prática, mas o objetivo é a gente poder se familiarizar com esse tipo de dado, como manipulá-lo, como visualizá-lo, como calcular simples estatísticas. Eu acredito que a partir da próxima aula a gente já possa colocar alguma dessas coisas em práticas. Vamos ver. Eu devo ainda preparar essa próxima aula e vou ver o que eu consigo encaixar de mais aplicado em termos de trading, que não precise de conceitos muito avançados. É isso aí, pessoal. Então, por hoje é só. E se vocês estão gostando desse curso, não deixem de assinar o canal, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Afinal de contas, né, uma boa coisa se torna ainda melhor quando a gente pode compartilhar com os outros. É isso aí. Aquele abraço e bons investimentos.